Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Qual seja o horário que você está usando aí para estudar. Então, aqui quem está falando é a professora Dani e hoje a gente vai começar a nossa matéria de promoção da saúde e segurança do trabalho. Então, primeiramente, o que é saúde e segurança no trabalho? A gente tem que dar uma introdução para isso. Então, é a assistência da saúde para o trabalhador. Então, isso sempre foi muito ligado ao longo dos anos com as questões de previdência social. Previdência social, que vocês sabem, aquela que a gente paga ao decorrer do nosso trabalho para que a gente tenha no final a nossa aposentadoria. A lei que trata dos acidentes de trabalho é de lá de 1919, do Decreto Legislativo número 3.724, de 15 de janeiro de 1919. Ela faz muitos anos, ela é uma lei antiga, mas ainda é estudada e ainda é ela que deu essa base de tratar a indenização que deveria ser paga do empregador, ou seja, aquele que contrata o trabalhador no caso do acidente de trabalho. Esse decreto ele também define que acidentes de trabalho são todas as moléstias contraídas pelo exercício profissional do trabalho. Então entende também que não apenas aqueles acidentes diretos causados ali pontualmente ao trabalhador, mas todas aquelas doenças, aqueles agravos que o trabalhador vai desenvolver durante todo o seu período de trabalho. A lei ainda trata as indenizações para os operários de construção, de reparos e demolições de prédios, pontes, estradas de ferro, linha de transmissão elétrica, esgoto, iluminação, estabelecimentos industriais e trabalhos agrícolas quando se utilizavam motores. Ela deve ser calculada, essa indenização que vai ser paga para os trabalhadores, conforme as consequências que teve aquele acidente. Então, quanto maior o acidente, mais era custeado e mais ia ser pago pelo empregador. Isso incluindo todos os gastos hospitalares e os remédios, medicamentos que seriam utilizados por aquele trabalhador. A Lei Eloy Chaves, de 1923, percebam que a gente ainda está falando de uma coisa muito antiga, não muito atual, criou a Caixa de Aposentadoria e Pensões para empregados das empresas de ferrovias apenas. Em 3 anos, primeiramente ela era só das ferrovias, depois de 3 anos foi ampliado para as empresas portuárias e marítimas, mas inicialmente ela foi criada só para as empresas ferroviárias. Em 1930, Getúlio Vargas suspendeu essas aposentadorias do CAPES e aí promoveu uma reestruturação que acabou substituindo essas aposentadorias do CAPES pelos institutos de aposentadoria e pensões, que eram autarquias nacionais centralizadas pelo governo federal e não apenas de uma classe. Então ela passou a ser beneficiando várias categorias profissionais. Continuando ainda, em 1933 a gente teve o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, que começa também pensando nessa questão mais voltada para a aposentadoria e pensões desses trabalhadores. Em 1934 a gente tem o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, e a IAPC. No mesmo ano a gente tem então os dos bancários. E em 1936 a gente tem esse mesmo instituto para os industriários. Então a gente só nessa base a gente tem a IAPM, a IAPC, a IAPB e a IAPI, cada uma voltada para uma categoria. Em 38 a gente tem então esse mesmo instituto, só que para os servidores do Estado. E após isso, no mesmo ano, a gente tem ainda para os empregados em transporte de cargas. Um ano após isso, surgiu então o Instituto para os Operários Estivadores. Feito isso, tendo esses vários institutos, surgiu o Instituto de Serviços Sociais do Brasil, pelo decreto número 7.526 do dia 7 de maio de 1945.
Nesse decreto, então, ele dispôs a criação do Instituto de Serviços Sociais do Brasil. Ainda com base nesse instituto, em 1953 a gente tem a Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Ferroviários de Empresa do Serviço Público. Nome grande, né? CAPFESP. Então, é o decreto 34.586. Em 1960 a gente tem o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Ferroviários e Empregadores do Serviço Público. São vários institutos, então, que naquela época garantiam a aposentadoria e pensão de algumas categorias. Não era uma coisa ainda ampla, não era de todos os empregados. Então, em 1960, a gente tem a criação da Lei Orgânica de Previdência Social. E ela unificou, então, a criação desses vários institutos em uma única. A Previdência Social nessa altura era para todos os trabalhadores urbanos, porque os rurais só seriam contemplados a partir de 1963. Em 1964, teve uma criação de uma comissão para reformular o sistema previdenciário, que acabou culminando com a fusão das IAPs, que serão aqueles institutos nacionais, e acabou criando o Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, certo? Em 1970, teve então, a gente precisava de uma reestruturação, porque apesar de ela estar ali tendo uma junção, ainda não era uma coisa tão abrangente. Então a gente reestruturou, nosso governo da época reestruturou a Previdência Social e as formas da gestão administrativa, financeira e patrimonial que criavam isso, criando então o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, que então juntou vários órgãos, como INPS, APS, INAMPS, FUNABEM, LBE, SEMI, DATAPREV e ainda alguns outros, que juntavam então toda a questão do trabalhador. Com essa Constituição, a nossa Constituição atual, que é de 1988, foi instituída a Seguridade Social, com base no tripé Saúde, Previdência e Assistência Social. Então, entende-se que a saúde, ela não sozinha não contempla todo o ser humano. Então, compreende as aposentadorias, as pensões, ainda. Anteriormente a gente só falava em aposentadoria e pensão. Agora a gente já tem auxílio doença, salário maternidade, salário família, auxílio reclusão e ainda o nosso Sistema Único de Saúde também foi com base na nossa Constituição Federal. E ainda tem alguns outros direitos dos trabalhadores que foram inclusos nessa época. Em 90, criou-se então o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que a gente conhece até hoje. O INSS nada mais é do que a fusão entre o INPS e o IAPAS. E ainda alguns outros órgãos, como o INAMPS, o LBA, o FUNABEM, o SEMI, eles foram sendo extintos conforme o passar do tempo. A DATAPREV permanece na prestação de serviços de processamento de dados, até hoje, das questões previdenciárias. Em 1990, o INPS mudou de nome e passou a ser chamado de Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. Em dezembro de 98, o governo mudou as regras da Previdência, passando a exigir uma idade mínima para aposentadoria, que no caso era de 55 anos e do homem 60. Anteriormente a isso, a aposentadoria valia para quem tivesse 25 a 30 anos de trabalho no caso das mulheres ou de 30 a 35 no caso dos homens, sem limite mínimo da idade. O que isso significa? Antes dessa mudança em 98, assim que você concluísse 25 a 30 anos, você poderia se aposentar, não tendo então você ter uma idade mínima. Se a pessoa começasse a trabalhar com 10 anos, 30 anos depois, ela já podia se aposentar sem o mínimo de idade. Então, lá com 40, 45 anos, a pessoa já estaria aposentada.
Então, não havia um limite que a pessoa, como hoje a gente sabe, que precisa ter um limite de idade para poder se aposentar. O perfil etário da sociedade brasileira ele mudou. Então, a gente consegue pensar que aumentou a expectativa de vida, mas diminuiu a fecundidade. Então, o que isso significa? Significa que estão nascendo menos pessoas, porém as pessoas estão vivendo mais. É só a gente pensar na base de que antigamente, se a pessoa chegasse aos 50 anos, ela já era quase considerada idoso. Agora, se a gente pensar nos nossos avós, na nossa população atual, chegar aos 80 anos é o esperado para todos. Então, não tem mais aquele pensamento que você atingia o auge da sua vida com 30 anos, com 20 anos. Essas pessoas, então, estão vivendo por mais tempo. Então, nesse ritmo atual, se a gente continuar vivendo nesse perfil, em 2060 a gente vai ter 131 milhões de brasileiros em idade ativa. São 10 milhões a menos do que a gente tem hoje. Então, os nossos idosos, a quantidade de idosos, a gente vai ter um aumento de 263%. Supera os 100%, ultrapassa, então acaba que a gente tem essa preocupação do envelhecimento da nossa população. Então, pensando nisso, o nosso governo encaminhou ao Congresso Nacional a proposta de emenda à Constituição, que são chamadas as PECs. A 287 de 2016, ela trata da reforma previdenciária no Brasil. O governo então depende que as alterações sejam importantes para equilibrar as finanças da União, pensando que se as pessoas vão envelhecer, se a nossa população, a grande parte, ficar mais idosa, a gente vai tentar equilibrar essas questões de finanças na União. Segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em 2016, o déficit do INSS chegará a 149,2 bilhões estimando ali 2,3% do PIB. E em 2017, ele está estimado a 181,2 bilhões. Então, esse déficit é um déficit muito alto. Por isso que o governo defende, então, essas alterações para equilibrar as finanças. O que são essas finanças, então, da PEC 287? A definição está, então, primeiro para a idade da aposentadoria, 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres, e o tempo mínimo de contribuição passa de 15 anos para 25 anos. Mas a gente precisa fazer uma conta para conseguir entender melhor com quantos anos a pessoa vai conseguir se aposentar. Então, o trabalhador precisa ter a idade mínima de 65 anos e pelo menos 25 anos de contribuição para poder se aposentar. Se não tiver esses dois quesitos, a pessoa não vai conseguir alcançar isso. E também não vai conseguir alcançar a média do salário lá que se espera. Então, se ela alcançar os 65 anos e tiver 25 anos de contribuição, ele vai receber 76% do valor da aposentadoria. Então, é 51% a média do salário de contribuição, acrescido de um ponto percentual da média para cada ano de contribuição. Então, como que isso acontece? O trabalhador com 65 anos de idade e 25 anos de contribuição terá aposentadoria igual a 76%, sendo que 51% é por conta da idade e mais 25% por conta dos anos de contribuição. Então, esse vai ser a sua porcentagem que ele vai receber com base no seu próprio salário de contribuição. É um pouco complicado de pensar, mas é só pensar a idade da pessoa mais o tempo de contribuição dela. Nesse caso, 51 da idade mais o 25 da contribuição. Cada ano que ele contribuir a mais, ele terá direito a um ponto no percentual. Ou seja, para receber a aposentadoria 100%, o trabalhador vai ter que contribuir por 49 anos a mais, juntando ali, tendo
25 anos obrigatórios e mais 24 anos, ou seja, ele tem que ter 65 anos, pelo menos, no mínimo, mais 49 anos de trabalho para que ele consiga conseguir 5%. Quanto à pensão por morte, a PEC passa a se basear no sistema de cotas, com um valor inicial diferenciado do número de dependentes do trabalhador. O INSS vai pagar 100% do benefício só quando os pensionistas tiverem 5 filhos, ou seja, aquele trabalhador que faleceu acabou deixando 5 filhos para trás, apenas nesse momento que vai pagar 100% do benefício. Além disso, o valor do benefício vai ficar desvinculado do salário mínimo. Então, a duração da pensão vai ser mantida. Vamos pensar agora quanto ao desenvolvimento da segurança e saúde do trabalhador. No nível internacional, até agora a gente estava vendo tudo relacionado ao nosso Brasil. A gente tem que pensar da industrialização global. Desde a segunda metade do século passado, somente a partir dessa segunda metade do século, os serviços médicos de empresa foram estabelecidos fora da Inglaterra, ou seja, só depois do século XX que começaram a ter os serviços médicos dentro das empresas. A primeira definição sobre as funções da medicina do trabalho surgiu lá em 1950, quando o Comitê Misto lá da OIT e da Organização Internacional do Trabalho e da Organização Mundial do Trabalho aprovou uma solução considerando alguns pontos. Vamos ver então quais são os pontos. A medicina do trabalho tem como finalidade promover e manter o mais alto nível de bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores em todas as profissões. Então, primeiramente, ela explica que precisa ter a união desses 3 níveis, o bem-estar físico, mental e social. Nenhuma pessoa vai ser saudável se não tiver esses 3 pontos. Então, se eu não proteger esses 3 pontos, eu não vou ter um trabalhador ou qualquer ser humano na Terra saudável. Então, eu vou prevenir todo o dano causado à saúde pelas condições de trabalho. Então, o empregador tem que proteger, sim, o seu empregado. Protegê-los no emprego contra os riscos resultantes da existência de agentes nocivos à saúde, colocar e manter o trabalhador em um emprego adequado às suas aptidões fisiológicas e psicológicas. Então, novamente, unindo o fisiológico com o psicológico. E, em resumo, adaptar o trabalho ao homem e cada homem à sua tarefa. Ou seja, adaptar o trabalho ao homem e não o homem ao trabalho. Você não vai colocar uma pessoa que tem uma estatura mediana baixa, para tentar alcançar locais muito altos sem auxílios para ela. Então, tem que adaptar sempre o trabalho para o homem e não o contrário. Em 1953, a gente tem a primeira Conferência Internacional do Trabalho, que foi organizada pela Organização Internacional do Trabalho. Ela aprovou então uma resolução que recomendava os estados, aqueles que eram membros da OIT, estimular a formação de médicos do trabalho qualificados e ainda desenvolver estudos na organização dos serviços de medicina do trabalho. E o que isso implica? Que as pessoas comecem a olhar mais para a medicina do trabalho, para a segurança e saúde no trabalho, coisa que anteriormente a isso não era tão exaltado. Em 1959, a gente tem a recomendação número 112. Essa recomendação ela é importante por quê? Porque ela surgiu o primeiro instrumento internacional em que se definia de maneira precisa e objetiva as funções, a organização e os meios de ação dos serviços de medicina do trabalho. Então, a gente já tem uma preocupação maior na medicina do trabalho, botando um rumo para a medicina do trabalho. Essa recomendação ainda considera que a função desse serviço deve ser preventiva, ou seja, tem que se preocupar com a saúde do trabalhador antes de acontecer os empecilhos do trabalho, antes de acontecer os agravos. Então, para isso, a gente tem que ter os exames médicos ocupacionais, pré-admissionais, periódicos, especiais, para
perceber como é que está a saúde do trabalhador. Tem que ter visitação periódica nos locais de trabalho, inspeção das instalações sanitárias, para perceber aonde o nosso trabalhador está sendo inserido. Orientar ainda a alimentação dos trabalhadores, porque todo mundo sabe que saco vazio não para em pé. Então, as pessoas precisam se alimentar adequadamente para que consigam exercer suas atividades. Registro sistêmico de todas as informações referentes à saúde dos trabalhadores e ainda outras atividades que sejam pertinentes. Esse registro seria, então, a anotação das informações de cada um dos trabalhadores, ou seja, se preocupar com cada uma das pessoas que estão ali para exercer seu trabalho. O serviço e a saúde no trabalho. Foi utilizado para designar, então, serviços investidos nas funções preventivas, sempre preventivas, antes de acontecer esses agravos, essas moléstias do trabalho. No Brasil, os serviços médicos foram instalados voluntariamente pelas grandes empresas. Essas grandes empresas que normalmente eram multinacionais ou estatais, porque elas já tinham essa cultura nas cidades externas, mas somente a partir da década de 70 que foram ganhar essa importância desses núcleos de saúde dentro das empresas. É isso, meus amores, muito obrigada por assistir até aqui, um beijo e até a próxima.